Está na hora de falar sobre cultura e as relações na modernidade. Está no ar o programa Mosaicos Culturais, com Jesuane Salvador. Mosaicos Culturais. Programa Mosaicos Culturais. Olá, está no ar pela nossa MAC Rádio e pelas principais plataformas de divulgação de podcasts, o nosso Mosaicos Culturais. Eu sou Jesuane Salvador e para mim é uma grande alegria receber vocês, contar com a audiência de vocês no episódio de hoje. E hoje a gente vem tratar de um assunto que tem sido muito importante, eu creio que tem impactado muito a nossa vida. Desde a pandemia, nunca se falou tanto sobre a ciência e dos impactos dos avanços científicos na vida das pessoas, na nossa vida, né? Mas deixando de lado o nosso entendimento mais superficial, será que nós sabemos de fato o que é e o que não é ciência e qual o papel do divulgador científico nas informações que nos chegam? Bom, o assunto é interessante demais e para falar sobre ele, eu recebo a coordenadora de comunicação do projeto Blogs de Ciência da Unicamp desde 2016 e minha amiga querida Érica Mariosa. Seja muito bem-vinda, Eriquete! Oi, todo mundo! Eriquete, tô aqui, Zebrinha. Tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui, uma alegria estar aqui falando sobre ciência, sobre cultura, sobre divulgação científica. Muito bom. Já vou pontuar aí a nossa intimidade, né? A gente foi colegas durante todo o processo para entrar no mestrado, depois fomos colegas de disciplina. Érica, eu falei que eu ia ter dificuldade de falar Érica, né? Por causa do grande amor, da grande amizade que a gente tem, né, Eriquete? A nossa sintonia era tão maravilhosa que a gente nem combinava e ia com as mesmas roupas. Por isso, Zebrinha, tem até uma foto nas redes sociais da gente com as duas com casaco de zebra, lindas, maravilhosas. Que coisa boa, né, meu amor? E aí você seguiu pelo campo da divulgação científica, eu mais no campo da divulgação cultural, mas sempre em sintonia, né, com os estudos do Labjor. E para falar um pouquinho a respeito da formação da Érica, ela é graduada em Relações Públicas pela PUC de Campinas, pós-graduada em Jornalismo Científico pelo Labjor, é mestre em Divulgação Científica e Cultural também pelo Labjor Unicamp e doutorando em Ensino de Ciências pelo PECIM Unicamp. Uma Isso trajetória mesmo. bonita, né, meu que amor? Eu fico envergonhada. É Mas muito título, não? Gente, credo. É muito título, mas são todos muito importantes. Eu queria que você contasse pra gente. Sim. É importante a gente estudar aquilo que a gente gosta, né? A gente poder pesquisar aquilo que a gente gosta. É que o brasileiro tem essa coisa dos títulos e fica aquela coisa muito soberba, né? Muito metida. Mas eu não sou, não. Eu sou de boa. Eu nem fico falando aí meus títulos, eu nem gosto. Não, mas eu acho que é importante falar, porque é uma trajetória de muita dedicação para quem vê o trabalho, muitas vezes, né, de quem se lança a pesquisa científica, vê o trabalho pronto, não imagina como é que é o processo, né? Quantas coisas a gente muitas vezes tem que abrir mão para poder conseguir concluir. Então, eu acho muito importante. Eu queria que você falasse dessa sua trajetória, né? Como é que foi, desde as relações públicas até chegar à divulgação científica. Como é que é essa tua trajetória acadêmica? Você falando sobre esse negócio da gente não saber como é pesquisa científica, a maioria das pessoas não sabe mesmo. Eu fui uma delas, né? Eu me formei como relações públicas há um tempinho atrás, bastante tempinho atrás. Era muito menina, entrei na faculdade muito cedo, né? E fui fazer comunicação, sempre amei comunicação, mas eu não me via no jornalismo. Eu tinha um pouco de dificuldade com essa coisa da dinâmica do jornalismo, do imediatismo do jornalismo. Era uma coisa que eu não me identificava. Eu gostava mais do bastidor mesmo, da organização, do correr atrás da pauta, da produção do conteúdo. Isso sempre foi mais a minha cara. E encontrei no Relações Públicas isso. Relações Públicas é o profissional que trabalha a comunicação mais empresarial, mais institucional, é aquela pessoa que trabalha dentro das empresas, né, na promoção de eventos. Aí casei, tive filhos e trabalhar nessa rotina também já não cabia mais.
Quando os filhos cresceram, até estava comentando aqui com o Rodrigo, que eu trabalho no home office há quase 10 anos, e eu prefiro assim, prefiro estar em casa pelos filhos. Até que um dia, meu pai é acadêmico, né? Meu pai é sociólogo. Ele falou, por que você não tenta? Eu, depois de velha, eu vou tentar mestrado, que absurdo. Peguei e Velha, falei, velha. não, porque o pessoal normalmente que vai para essa área de cientista, ele já começa desde cedo, né? Ele faz o tecnólogo, aí ele vê mais ou menos se é aquilo que ele quer na área, faz a graduação, da graduação ele já começa a iniciação científica. É um projeto de carreira mesmo, né? Ele é uma coisa que a pessoa estuda a vida inteira. E eu sempre fui para o mercado. Eu sempre trabalhei em marketing, comunicação empresarial, essa coisa do mercado. E quando eu fui prestar o mestrado, meu pai me comentou exatamente isso. Meu pai e minha mãe insistiram que essa experiência no mercado poderia agregar na academia, porque é um outro olhar para as coisas, né? E eu falei, fiz a proposta de trabalho para o Labjora, passei pelo processo seletivo junto com a Jesuane e comecei a trabalhar no blog de ciência da Unicamp com essa ideia. Eu sou especialista em mídias digitais, né? Então, eu fui trabalhar essa ideia do mercado dentro da pesquisa científica. Aí, peguei gosto e continuei. Fiz a pós-graduação e, ao mesmo tempo que o mestrado, prestei o processo seletivo do doutorado, prestei 3 processos seletivos na pandemia, passei e estou aí, agora estudando ensino na divulgação científica. Mas o projeto ainda está incípio. Não, que coisa maravilhosa. Inclusive, eu acho que, assim, fugindo um pouquinho do que a gente, do objeto central da nossa entrevista, mas algo que eu acho que é muito importante falar. Você disse, contando da sua trajetória, né? Que você casou, teve filhos, e a gente percebe mesmo que agora, nos últimos anos, a academia tem olhado um pouco mais para essas questões, né? Para a questão da mulher na ciência, os impactos, por exemplo, de você ter uma família, de você ter filhos, e como isso pode ou não, não diria atrapalhar, mas ser algo que é necessário que a gente leve em consideração no processo da pesquisa científica, né? Como mulher, como é que você tem visto esses avanços em relação ao olhar da academia em relação à mulher e a necessidade mesmo, né, da gente pensar de forma menos mecanicista, né? Pensar de forma mais humana todas as questões que envolvem a vida do pesquisador científico? Olha, essa é uma mudança, Gê, que é uma luta e uma conquista da mulher. Ela é uma conquista que ela começou no mercado e está refletindo na academia, a academia está repensando suas coisas. Porque como é que funciona dentro da área científica? Você é medido nas suas oportunidades de financiamento, oportunidades de carreira, oportunidades de concurso público, até de você procurar uma titulização, né, tipo um doutorado, um mestrado, procurar um pós-doutorado. Você é medido pela sua produção. Mas não é qualquer produção, tem que ser uma produção que seja por meio científico. Então, artigos acadêmicos, eventos científicos, é quando você publica conteúdo daquilo que você trabalha. Então, o processo é assim: você faz a pesquisa, aí você reflete sobre aquele assunto, pesquisa, pensa, lê, trabalha e produz um produto escrito e publica em revistas científicas, em locais científicos. Cada publicação dessa tem um ponto, tem um determinado ponto, e a somatória desse pontuação é o que determina a sua produção. O problema é que quando você é mulher sem filhos, e tem filhos, é mãe solteira, tal, você não consegue ter uma produção tão alta quanto o homem. Isso é estrutural, isso é desde sempre, não é na academia. Se você for ver no mercado de trabalho, é a mesma coisa. Enquanto a mulher está em casa, se a gente for olhar agora para essa situação de pandemia, tá todo mundo trancado dentro de casa, tá todo mundo tendo que cuidar das crianças, muitas vezes você tem que cuidar de parentes, de amigos que não têm como ser cuidados, você tem a casa e você tem o trabalho. Enquanto a mulher está se dividindo entre fazer almoço, limpar a casa, cuidar dos filhos, o marido está assistindo TV, está estudando para a pós-graduação dele, está cuidando do trabalho dele, com exceções. Vamos pontuar que existem exceções de homens que são mais conscientes e ajudam a mulher.
Ajudam, eu estou falando, não é no sentido de ir lá e lavar uma louça, é ajudar no sentido de sentar e estudar com o filho, de organizar e dar ao médico, de verificar se ele teve febre à noite e estava lá junto com ele. Esse é o trabalho secundário tradicional da mulher. E isso reflete na produção dela. Então, quando você é medido pela quantidade de pontos que você faz, a mulher sempre sai perdendo. A divulgação científica acaba que entra nisso também, sabe, Gê? Porque a divulgação científica ela não tem a mesma pontuação de um artigo científico. Então, essa é um pensamento que a mulher cientista muitas vezes faz. Porque nós, como divulgadores científicos, entendemos que falar com o público é estritamente necessário. É importantíssimo e é nosso papel como cientista falarmos com as pessoas. Então, além da mudança da academia, da mulher na academia ser para entender que a jornada de trabalho da mulher é diferente da jornada de trabalho do homem, também é levar em consideração essas outras coisas. Esse papo que a gente está aqui tendo, Gê, ele é um papo que eu não poderia colocar no meu relatório de atividades até pouco tempo atrás. Hoje eu posso. Hoje eu posso pontuar lá, tal dia eu fiz uma entrevista com a MAC Rádio para a Jesuane no Mosaicos Culturais. Até pouquíssimo tempo atrás isso não era possível. Esse momento de papo que a gente está tendo aqui, ele não era pontuado. Então, são mudanças estruturais que vêm do mercado e a academia está absorvendo porque ela está entendendo que o mundo está mudando. As coisas estão mudando e as coisas têm que serem refeitas. Com certeza, porque desde o processo de você fazer uma arte em relação a uma atividade que você vai ter, é um processo de trabalho, né? É um processo que muitas vezes leva horas do nosso dia, e é um processo que eu acho que a gente precisa reconhecer enquanto trabalho, levando bem em consideração isso que você disse, né, Eriquete, que a realidade está mudando, a forma como a gente concebe a comunicação também está mudando, e acho que a ciência tem que acompanhar todas essas mudanças, né, para que a gente tenha uma forma mais justa de verificar as relações de trabalho, inclusive do trabalho do cientista, né? Sim, eu entendo que ainda tem muito a se avançar, mas o fato de ter tido mudanças já é uma alegria. E esse é um trabalho da mulher cientista que vem brigando por isso, com o apoio de outros cientistas, né? Mas para que entender que o mundo moderno não é da mulher que fica em casa sem ter uma carreira profissional. Ela quer ter uma carreira profissional e ela quer ser avaliada justamente por isso. Não é diminuir o homem, é ser avaliado de forma justa, né? Bacana demais. Eriquete, eu abri o nosso programa hoje falando um pouquinho a respeito de todas essas mudanças que têm acontecido, né, de como essa palavra ciência tem estado na vida das pessoas, na vida de todo mundo. A gente tem visto muito, né, as pessoas falarem nas redes sociais, isso tem comprovação científica, ou isso não tem comprovação científica, né? A gente tem visto muito discussões nesse nível, e são discussões que estão modificando a vida das pessoas de uma maneira muito séria, porque elas levam as pessoas a tomarem uma decisão ou não em relação às próprias vidas, as posturas que vão ter na política, na cultura, enfim, uma série de outros âmbitos, né? A gente recebeu a pergunta da nossa querida Camila Brunelli, eu acho que é muito importante realmente a gente pontuar, falando de uma maneira objetiva, né? E talvez de uma forma que nós pensamos que no senso comum a gente entende, mas existe um conceito que é um pouco mais profundo e que é legal a gente entender. O que a gente pode considerar como ciência, ou que muitas vezes as pessoas imaginam que é ciência, mas não é ciência, e então qual seria, né, a importância da gente entender de fato o que é ciência? A ideia da ciência, né, o científico, é aquilo que é pesquisado de uma determinada forma, que é o que a gente chama de metodologia, é um método científico. Então você tem uma pergunta do tipo assim: por que a nossa pele tem pintas? O cientista pensou nisso. Por que nossa pele tem pintas? Então ele vai procurar na bibliografia sobre esse assunto, vai pesquisar, vai fazer testes na pele para entender como funciona a pinta e vai chegar a determinados resultados. Quando ele chega nesse determinado resultado, ele divulga esse resultado nas revistas científicas, como eu já tinha falado. E é divulgado absolutamente tudo. A minha pergunta era essa,
a minha metodologia é essa, eu fiz dessa forma e cheguei nesse resultado. Qualquer outro cientista do mundo inteiro que queira repetir a pesquisa, ele pode e ele deve, porque é assim que a ciência funciona. A gente tem uma pergunta, a gente procura responder essa pergunta e outras pessoas, ao longo do tempo, procuram fazer a mesma pergunta e ver se chegam no mesmo resultado. Quando você dá essa abertura e as pessoas fazem essa pesquisa de novo e chegam no mesmo resultado, a gente chega num consenso científico. O que é o consenso científico? Ele é uma resposta que a gente aceita nesse momento como verdade ou como a mais correta. Qual que é a importância do que é científico e o que não é científico? A ciência, ela é aberta. Ela não esconde o que ela fez, por que ela fez, como ela fez e qual é o resultado disso. E ela incentiva as pessoas a repetirem o processo e chegarem na mesma conclusão. Caso não cheguem na mesma conclusão, existe a contraproposta. Então, olha, eu não cheguei nessa mesma conclusão por causa disso e aquilo. E a ciência começa tudo de novo, começa a repetir o processo para a gente entender se aquele foi um caso isolado ou se realmente aconteceu alguma coisa que aquele consenso científico mudou. Um exemplo muito disso é o conceito da Terra ser oval, ser plana, ser redonda. Teve muito tempo na nossa vida, né, na história da humanidade, que entendeu-se que a Terra era plana. Aí houve experiências científicas que foi comprovando que a Terra era redonda, né, ela nem é redonda, é um outro formato, mas vamos falar redondo para ficar mais fácil. Que ela foi fazendo redonda e ela foi repetida ao longo do tempo, chegando nesse resultado. Então, houve um momento que o mundo pensava que a Terra era plana. Então, a gente fez as pesquisas e descobriu que a Terra era redonda. E essas pesquisas estão lá abertas para qualquer um replicar ela novamente. Quando a gente tem um consenso científico, ele pode ser refeito e a gente chega na mesma conclusão. Quando ele não é ciência, significa que aquele conceito, aquela ideia que eu estou te passando, se ela for refeita, ela não vai chegar no mesmo resultado. Ela nunca vai chegar no mesmo resultado. Então, é o que a gente chama de pseudociência, que é quando a gente pega um conceito científico, distorce ele ou coloca uma teoria da conspiração em cima, não aplica o método científico, que é isso que eu falei antes, pergunta como se faz, qual o resultado que eu cheguei e divulgação. Ela faz esse método científico de forma distorcida, não mostra e quer te convencer de que aquilo é real para ganho próprio. Nenhuma pseudociência e nenhuma fake news ela é feita de forma leviana. Ela sempre é feita porque existe algum ganho por trás dela. O que é complicado para as pessoas, e é aí que chega a ideia da divulgação científica, é a gente mostrar como a ciência funciona. Primeiro, que não existe verdade universal. A ciência, ela é, por função, por essência, ser uma coisa que ela é aberta e que você pode ser replicada. Se você está escondendo alguma coisa, então não é ciência, porque a ciência ela quer que você faça isso. Ela quer que você repita o processo, justamente para a gente rediscutir certas coisas. Se a gente parar para pensar um pouquinho, Gê, é assim, por que é importante você replicar a ciência, você refazer ela? Porque a evolução da tecnologia, a evolução do mundo, ela é contínua. Hoje a gente tem internet, mas nos anos 80 a gente não tinha. A gente tinha o início dela, ela não era uma coisa acessível a todo mundo. Hoje a gente tem, ontem a gente não tem. Hoje a gente tem GPS, antes a gente não tinha. Então a quantidade de descobertas científicas que foi feita a partir de uma tecnologia nova, ela é novo. Então a gente pega aquela tecnologia nova e retesta certas ciências. Retesta. Se mesmo assim ela continua dando a mesma verdade, ok, esse continua sendo consenso. Não, ela não deu a mesma verdade, a gente repensa aquele assunto. Por isso que a gente precisa fazer. Quando o cientista fala assim, olha, isso é pseudociência, olha, isso é fake news, isso não é bem assim. Significa que o cientista sentou na cadeira, pesquisou, pensou, refletiu, consultou outros cientistas da mesma área, fez o teste e fez novamente e pediu para outras pessoas fazerem e chegou naquela conclusão. Se eu digo para você que não existe tratamento precoce da Covid, é porque existe uma série de cientistas
que já fizeram esse teste inúmeras vezes e não chegou nessa conclusão. Ah, Érica, mas eu recebi aqui no meu WhatsApp que existe um artigo científico, não sei na onde, que diz que sim. Consenso científico não é quando um artigo diz que sim, é quando você fez o teste um monte de vezes e todos eles disseram sim. Quando você tem um sim e todos não, aquele sim é descartado. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa ali que deu sim. Eu refiz o teste, ele deu não. Quando você faz assim, vamos colocar de outra forma. Quando você faz o seu arroz e feijão na tua casa, você faz a vida inteira. Aí um dia você fez o arroz e ele queimou. É o arroz queimado que tá certo ou é o arroz soltinho, branquinho, que você fez a vida inteira que tá certo? É mais ou menos essa a ideia. É preciso que a gente se pergunte, nossa, será que a cloroquina pode ajudar no Covid? Essa é uma pergunta que o cientista tem a obrigação de fazer. Ele tem que pensar, ele tem que estudar, ele tem que testar. Mas se ele chegou à conclusão que não, é não, não adianta continuar insistindo. Os efeitos colaterais de você insistir numa pseudociência é muito grande. É muito pior você forçar que a população use determinado medicamento só porque você quer, coloca a vida delas em risco. Agora, a cloroquina é descartável? Não, existe um monte de doenças do qual ela é importante. De repente, você, Jesuane, foi para o hospital e descobriu que no seu organismo é aquele determinado medicamento que precisa. Mas não é você, Jesuane, que vai decidir isso, não é você que vai na farmácia e toma um remédio. É o médico que te fez uma avaliação e chegou nessa conclusão e vai te administrar o remédio. Eu consegui te responder, Jesuane, porque eu tive a impressão que eu foi fiquei excelente. devagando. O Rodrigo também. Uma aula, entendeu, uma Rodrigo? aula. Uma aula. Mas eu acho que é muito importante a gente, falando sobre isso, Eriquete, a gente chegar a uma questão que eu imagino que seja talvez subjetiva, que é o seguinte: nós estamos passando por um momento muito grande de instabilidade, é um momento em que nós não controlamos a nossa vida, porque tudo está se baseando muito, né, em relação a como a pandemia ela tem se expandido, ou como ela tem retrocedido a partir do processo de vacinação. Então, é óbvio que as pessoas vão sentir medo. E quando a gente sente medo, né, a gente anseia por uma resposta, por algo que nos devolva a sensação de segurança. E eu acho que nesse aspecto é muito importante a gente entender que a ciência, quando ela rebate algo nesse sentido, não é porque ela não quer encontrar uma saída que é a saída que todos nós desejamos. Na verdade, as pesquisas elas têm sido absolutamente intensas. A rapidez, por exemplo, que a gente chegou nas vacinas comprova isso, mas a ciência ela precisa assegurar a nossa segurança. E nesse processo de assegurar a nossa segurança é que ela valida ou não a questão de um medicamento, por exemplo, né? Josiane, eu acho que fica simples quando a gente não entende de um assunto, porque eu, Érica, sou cientista, mas eu não entendo de todas as coisas. Então, eu acho que fica simples quando a gente trata as coisas com honestidade. Bom, eu recebi aqui uma informação do meu primo que está dizendo que se eu tomar água com limão vai ser bom para eu tomar, para eu curar a Covid. Ah, eu recebi, legal. Qual que é? Como que você chegou a essa... Simples. Como você chegou a essa conclusão, primo? Ah, eu recebi no WhatsApp. Bom, o WhatsApp não é a melhor fonte de informação do mundo. Tá, ok. Eu vou pesquisar. Então, eu dou um Google e digito: água com limão cura Covid? Aí eu encontro jornais de nome de vários locais. Aí eu não gosto do jornal A, mas o jornal B, C e D está dando a mesma notícia, então significa que aquilo lá tem credibilidade. Ah, o cientista da USP, da não sei o quê, não sei da onde está falando que existe um artigo científico daquilo. Bom, eu vou procurar um canal de divulgação científica que fale aquilo. O que me incomoda, quanto pessoa, não como cientista, é esse negócio do acreditar, ah, mas mal não vai fazer. Não, não é assim, faz. Faz mal. Eu gosto de tomar água com limão porque é um gosto, é uma coisa. Agora, eu deixar de tomar o medicamento, eu deixar de ir para o hospital, eu correr o risco de ser entubado e vir a falecer porque eu decidi tomar só água com limão, existe uma diferença absurda. E isso é para tudo, sabe, Gê? As pessoas que disseminam pseudociência e fake news, elas contam com o seu achismo, elas contam com a sua preguiça, com a sua falta de vontade de checar a informação.
Sempre começa assim, fulano não quer te dizer, tal canal de jornalismo não quer te dizer, aí é melhor você ver isso antes que apague. A ciência não funciona assim, a ciência quer que você verifique, a ciência quer que você olhe, a ciência quer que você entenda. E não é a cientista Érica, é a cientista Luana, é a cientista Cláudia, é a cientista Silvia, todos os cientistas vão olhar para aquilo e vão falar, olha, realmente eu fiz o teste aqui no meu laboratório e cheguei no mesmo resultado. A ciência não esconde. Esse é o ponto. A ciência não esconde. Se você recebe uma mensagem onde está dizendo para você que aquilo tem um ar de James Bond, sabe? De filme de mistério, aquela coisa do veja antes que apague, porque as pessoas não querem saber e tal. Porque é um segredo. Desconfia. E mesmo que não tenha, verifica se você vê informação em outros lugares. Normalmente, aquilo que é verdadeiro, ele é noticiado em vários lugares. Não é só no jornal que você não gosta. O jornal que você gosta também vai falar. Muito bacana. E muito bacana você tocar nesse ponto da questão do jornalismo, né? A gente também verificou nesse período da pandemia o papel do jornalismo como crucial, muito importante, né, nesse momento, enquanto um mediador mesmo, né, em relação a tudo que tem sido descoberto, né, as pesquisas científicas e a população. Mas eu queria que você pontuasse, falasse um pouquinho para nós sobre a diferença entre o trabalho do jornalista e o trabalho do divulgador científico, para que as pessoas entendam um pouquinho mais a respeito do trabalho do divulgador científico. As duas profissões são de comunicação. O jornalista, ele tem o compromisso com o fato. Então, como ele trabalha? Ele recebe uma informação e antes que ele noticie isso para as pessoas, ele vai verificar. Então, ele vai entrevistar as pessoas, ele vai até o local, ele vai ligar para verificar se aquela informação é ok, ele vai apurar a notícia, é assim que chama, apurar a notícia. Quando ele tem uma informação e ele checou e aquilo é verdade, ele anuncia para a população o mais rápido possível, porque a ideia do jornalismo é informar mais, melhor e o mais rápido possível. A ideia da divulgação científica é comunicar, mas comunicar sem essa pressa, sem esse tempo. Porque o trabalho do divulgador científico não é ir lá no meio da rua e verificar se aquela prisão está sendo feita. É pegar um conceito, uma ideia, uma informação científica que está rolando, por exemplo, cura quântica. Será que a cura quântica é verdadeira? Será que funciona mesmo? É o trabalho do divulgador científico pegar a informação do cerne da ciência, pegar a pessoa que estuda física quântica, entender, conversar com um físico, como funciona, como é isso aqui funciona mesmo, isso aqui não funciona mesmo, qual que é o artigo que você está se baseando? O artigo tal, ele vai lá e vai ler o artigo tal, e vai entender o conceito, aí ele vai pegar esse mundaréu de informação com palavra chique e difícil, e vai pegar e vir para a população e falar, olha, isso aqui é assim, 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 assim. Funciona dessa forma. O divulgador científico, ele tem como função tornar a ciência acessível, tornar a ciência fácil. Então, ele também fala para o jornalista. Porque como o jornalista ele precisa noticiar de forma rápida e com o máximo de verdade possível, ao invés dele ir lá entender um artigo científico de um assunto que ele nunca ouviu falar na vida, ele conversa com o divulgador científico, com o cientista, que é treinado em divulgação científica. Ele vai pegar e explicar para o jornalista, olha, cura quântica é assim, física quântica é assim, isso funciona, isso não funciona, isso é mentira, isso é verdade. Essa é a grande diferença. Então, o divulgador científico, ele precisa do tempo. Ele vai verificar, ele vai acompanhar os estudos daquilo. Muitas vezes os estudos não saem em português, então ele precisa ir lá, ler em alemão, ler em chinês, ler em japonês, para entender aquela informação para poder trazer para o Brasil. O jornalista não, o jornalista é rápido, eu furo, é a notícia aqui, eu vou verificar ali, no máximo em 24 horas, não imagina 24 horas, no máximo em 5 horas essa notícia tem que estar no ar. O divulgador científico, às vezes, ele leva anos para falar do assunto, porque ele precisa ter muita segurança do que ele está falando. Muito bacana. Eriquinha, conta pra gente, então, um pouquinho a respeito do trabalho da plataforma Blogs, né, que eu acho que é um trabalho tão importante, tão relevante. Como é que ele tem sido realizado? Como é que é esse trabalho?
O blog de ciência da Unicamp, ele é um portal institucional feito pela Unicamp, né, em que ele coloca o cientista da Unicamp para falar com as pessoas. Essa é a ideia. Pegar essa ciência que é produzida dentro da universidade, hoje em dia a gente não tem só gente da Unicamp, a gente tem gente do país inteiro, né, que é pegar esse cientista que está estudando um assunto muito específico, como, por exemplo, o pólen que é soltado pela orquídea. Um assunto muito, muito específico, muito pontual. Então, a gente pega esse cientista e traz ele para a plataforma e fala assim, o que é legal no seu estudo? Por que isso é importante? Por que isso vai mudar a vida das pessoas? Como funciona essa ciência? Como você pensa essa ciência? Como que isso impacta na tua vida? E coloca ele para falar. O blog de ciência da Unicamp é um formato escrito, né? Ele não é vídeo, ele não é podcast, apesar dos nossos blogueiros fazerem essa transmissão, né? Mas a ideia é que a gente coloque num texto de forma que qualquer pessoa consiga, que se interesse por orquídeas, possa sentar lá, ler aquele texto e entender um pouquinho melhor sobre aquele assunto. Nós não temos, como é um canal de divulgação científica, a gente não tem compromisso com a notícia e a gente não tem a intenção também de ensinar aquela coisa professoral, de escolinha, de ensino médio, não. É a pessoa que é curiosa daquele assunto, que quer entender um pouquinho sobre aquele assunto, e eu tenho um cientista que está falando com você de igual para igual, de uma forma bem acessível. Nós somos um grupo de pessoas que trabalha nesse sentido, então, desde o treinamento do cientista até a manutenção da plataforma, do como escrever, o cientista, como ele é muito específico em determinada área, ele tem certas dificuldades de falar com o público. Ele usa, às vezes, muita palavra difícil, ele tem dificuldade de abrir mão de certos conceitos, então a gente vai treinando para que esse texto fique acessível. E o trabalho de divulgação da divulgação científica, que esse é o meu trabalho, que é pegar esse texto e levar para as pessoas. Levar nas mídias sociais, fazer live, tá no TikTok, tá onde o povo está para entender esses assuntos. Nosso trabalho mais recente e mais árduo foi o especial Covid, em que a gente já está há 1 ano e meio falando sobre tudo que se relaciona à Covid. Então, desde como funciona o vírus, como se precaver, todas as dúvidas, como se influencia na economia, como se influencia na educação, como a mulher está inserida nesse contexto. A gente reflete porque a ciência não é sobre o vírus, a ciência é sobre tudo que reflete na nossa vida. A ciência está em tudo. Políticas públicas, tudo que a gente pensa é ciência. Então, a gente discute isso lá dentro, através dos textos. É um trabalho já de 5 anos, a gente fez 5 anos em novembro de 2020 e continuamos crescendo e levando ciência da melhor forma possível. Bacana. E como é que tem sido o trabalho em relação às fake news nesse período, né, que a gente tem visto essa proliferação muito grande de fake news, né, e como essas fake news têm se impactado muito também na vida das pessoas, né, na reprodução de informações que são muito preocupantes. Como é que tem sido o trabalho da plataforma em relação às fake news? A gente tem uma equipe que trabalha basicamente só com isso. É um trabalho bem difícil, porque como eu expliquei antes, né, Jesuane, você falar sobre um conceito científico, ele é um assunto que demanda tempo. A gente não vai chegar aqui no teu canal, no teu programa de rádio, e falar que determinada coisa é dessa forma sem ter certeza do que eu estou falando. Para falar, a gente pensa, a gente estuda, a gente consulta outros cientistas, vai ler os artigos, reflete, pesquisa. Para você produzir uma fake news é fácil. Você levanta de manhã e fala assim, nossa, hoje eu vou falar que o céu é preto. E vou começar a escrever isso de forma incessante nas redes sociais até que alguém acredite. Eu não precisei de tempo para estudar, eu não precisei de tempo para pesquisar, eu só soltei. Então, é humanamente impossível você dar conta de todas as fake news. Como que era o sistema que a gente usava? Conforme as pessoas vinham perguntar para a gente determinadas coisas, a gente ia lá, buscava um cientista que pesquisava exatamente aquilo e treinava esse cientista, ou entrevistava, ou fazia algum trabalho nesse sentido para esclarecer. Então, se você olhar no nosso especial Covid, você vai ver que a gente teve muito trabalho de disseminação de fake news, de entender como determinada coisa acontece, por que aquilo é uma fake news ou não é. Foi um trabalho árduo, mas eu acho que necessário. Acho que a vacinação está aí para provar que o trabalho de
combate à fake news do setor de divulgação científica, do jornalismo, ajudou muito, porque o movimento antivacina ele era muito forte no mundo, né? Das pessoas desacreditarem na vacinação, achar que aquilo era mentira, que foi muito rápido. Teve até gente que falou para mim que era para colocar chip na gente. Meu Deus. O chip da besta, né? Eu vi muito sobre o chip da besta. Parece muito Arquivo X isso, né? Vai colocar um chip na gente e tal. Vai deixar o sangue mais pesado. Eu escutei essa outro dia. Até coisas muito graves de pessoas falando assim que você tinha que tomar a Cândida. Meu Deus. Juro, eu te mando esse texto. Gente que achando que se você tomasse... Porque o raciocínio era assim, bom, Cândida não mata vírus nas superfícies, então se eu tomar, vai matar o vírus. Jura por Deus, Jesuane. É aquela história, né, de entrar dentro do micro-ondas, né? Então vamos entrar dentro do micro-ondas e apertar então, lá para ligar. O que a gente fazia? Porque as pessoas que vêm perguntar pra gente, elas estão perguntando de forma honesta. Não é sacanagem. A pessoa está vindo porque ela está com a dúvida. Por algum motivo, aquela informação chegou para ela de uma forma que a pessoa entendeu que aquilo pode ser verdade. Então, ela veio perguntar pra gente. Ela fez certinho. Ela olhou para a informação, falou, será que é assim mesmo? Veio e perguntou pra gente. Então, o nosso trabalho era responder a pergunta. A gente ia lá na ciência, lá no cientista, lá na pesquisa, e falava, tá bom, não pode tomar Cândida, é isso? É isso, por quê? Aí o cientista tem que me responder. Por causa disso, funciona assim, assado, por isso que não pode, tal, e a gente vinha produzir o texto e entregava para a pessoa. Aí essa pessoa mesmo ajudava a gente na divulgação, porque como era uma dúvida dela, com certeza era dúvida das pessoas próximas dela, né? Então ela mesma já divulgava. Muito bacana. E com relação a esse medo, né, que foi crescendo, se evidenciou muito agora durante a pandemia, acho que talvez em função das próprias mídias sociais, né, o impacto e a rapidez que elas têm, esse medo em relação à vacinação. Como é que foi que surgiu isso no mundo? Por que as pessoas, quando foi ou por que as pessoas passaram a ter medo das vacinas? Olha, o movimento antivacina ele não é novo, né? Vamos entender que ele já é um movimento antigo. Muito pelas pessoas não entenderem como funciona a vacina. A gente tem esse déficit na escola, né? Das pessoas, ou elas não receberam essa informação de forma apropriada, ou foi em algum momento da vida que aquilo passou batido e ela não entendeu. Acontece, gente, normal, né? Ninguém aqui absorveu todo o conteúdo da escola a vida inteira. Isso é humanamente impossível. Certas informações passaram batido e ela não entendeu. Aí, de repente, ela está vivendo num ambiente em que ela recebe uma enxurrada de informação para tudo quanto é lado. Gente falando no portão, no celular, na televisão, e aqueles filmes de apocalipse zumbi que veio de um vírus, não sei do que, e aquilo foi crescendo na mente dela, porque como ela não entende como a vacina funciona, ela vai recebendo um monte de informação errada, até que ela olha para aquilo e faz assim, não sei, hein, acho que não quero, não estou entendendo isso aí. Aí existem as pessoas que, quando chegam nesse momento da dúvida, pegam e vão olhar, como funciona? O que é? Não sei o que. Esse é o papel de canais como o blog de Ciência da Unicamp. Te explicar o que é uma vacina, por que ela funciona, por que ela é eficaz. Existe uma outra parcela de pessoas que para aí, fica na dúvida e fica. Ai, mas será que não é manobra das empresas farmacêuticas para ganhar dinheiro? Fica no ai será, não tira a dúvida e acaba atribuindo aquela para a vida dela. E muitas vezes ela nem sabe o perigo que ela está causando na vida dela. Porque a vacina, ela é um pacto social, sabe, Jesuane? Ela é um pacto social, porque a vacina, ela é um remédio que você vai tomar para ensinar o teu corpo a combater aquela doença. É para isso que ela serve. Você vai lá, vai tomar aquele remedinho. Muitas vezes aquele remedinho é feito da própria substância do vírus, já morto, enfraquecido, porque o objetivo dele é fazer com que o teu corpo aprenda a lidar com ele. Seu sistema imunológico é como se fosse uma polícia. Então chega um corpo estranho, uma doença, uma coisa esquisita. Se a polícia já sabe o que fazer,
os médicos, né, sua força de combate, ela já sabe o que fazer, você fica doente de forma leve ou nem fica, que foi muitos casos de pessoas que tiveram Covid e acabaram nem apresentando sintomas. Só que tem gente que no corpo não tá tão bonzinho e ele não sabe o que fazer. E é aí que ele fica ruim, vai para o hospital e morre, muitas vezes morre. Então a função da vacina é ensinar teu corpo a lidar com aquilo. Se você não toma vacina, você, além de não estar ensinando o teu corpo a lidar com aquilo, você está transmitindo o vírus para outras pessoas. E não só isso. O vírus pode evoluir para ficar mais forte. Ele pode evoluir, pode olhar e falar, peraí que eu já sei como combater isso, eu vou ficar melhor, vou ficar mais forte. Aí aquela vacina, talvez ela não dê mais conta das variações. A gente ainda não chegou nesse ponto. A gente ainda não tem uma situação em que a vacina não funciona. Mas se as pessoas continuarem insistindo em não vacinar, a gente vai chegar nesse ponto. O sarampo é um exemplo disso. O sarampo foi erradicado no mundo por muito tempo. Até o dia que alguém pegou e falou, ai, não vou tomar. Não quero mais vacina de sarampo. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. As pessoas pararam de tomar vacina de sarampo e as pessoas começaram a morrer por causa disso. Por uma doença que já existe cura. Porque o raciocínio é esse, Gê. Por que eu vou correr o risco de morrer por uma doença que já tem cura? Uhum. É isso que você tem que se perguntar. Uhum. E não entendi, não sei como vacina funciona, tudo bem. Vamos conversar sobre isso com a ciência. Vamos conversar isso com as pessoas. Não com uma pessoa só. Você não tem que confiar no que a Érica tá falando. Conversa com a Érica, conversa com a G, conversa com o Rodrigo, conversa com o Marcos, conversa com o Ei, conversa com várias pessoas. Sabe? Tenha senso crítico, forme sua própria opinião. Uhum. Bom, tudo bom. Eriquinho, falando com relação a essas questões, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, que eu queria que fosse muito mais longo, temos que trazer você de volta novamente. Eu não falei, você montou várias perguntas, eu falei, a gente não vai chegar nem na metade. É verdade que a gente tem sempre, você tem sempre muito conteúdo, né, meu amor? E eu acho que é muito bacana quando o entrevistado ele vem com essa quantidade de informações, e eu acho que são informações que são muito importantes para as pessoas, que aí o papo rende demais, né? E rende papo cabeça, papo profundo, papo que realmente tem assim uma função muito bacana social. E falando sobre essa função mesmo, eu queria que a gente falasse sobre duas questões que eu acho assim, que são as questões que ficaram muito em voga para a gente desmistificar situações que podem se impactar de maneira muito séria na vida das pessoas. Ainda existe muito quem defenda o tratamento precoce, e em função da rapidez, né, entre aspas, né, as pessoas pensam que foi muito rápido, que a gente chegou no resultado de vacinas, e não só de uma vacina, mas mais de uma vacina, né, em relação à Covid-19, houve essa certa insegurança. Ah, mas como assim? Tem doença? A AIDS não tem vacina até hoje? Por que tem vacina já para Covid? Ah, você tem alguma coisa aí que vocês estão me escondendo, Eu sempre tenho, né? a dúvida. Será? Será? Sempre pois tem é. será. Então, falando sobre essas duas questões, né? Sobre o tratamento precoce e sobre a confiabilidade das vacinas. Há também quem tenha medo. Ah, eu não quero tomar a Coronavac, porque essa Coronavac aí não é boa, não, né? As pessoas que estão escolhendo vacinas. Queria que você falasse para nós, então, para fechar, sobre o tratamento precoce, o que existe de fato, pontual, assim, isso é real, isso é certeiro, isso já não está mais sob discussão, já foi realmente comprovado pela ciência nesse momento, e por que as pessoas devem acreditar nas vacinas, sobre essas duas questões? Não existe tratamento precoce para Covid, ponto. Não existe. Infelizmente, a gente não tem tratamento precoce para Covid. O que aconteceu foi que a ciência, nesse momento de pandemia, como ela foi muito rápida, houve uma união da ciência em prol de um único assunto. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu não me lembro de outro momento na ciência que isso tenha acontecido. Com certeza outros cientistas vão poder dizer, mas eu não lembro.
Mas a ideia do que aconteceu foi isso. A gente estava numa situação de perigo mundial, de morte, onde a ciência sabia que as pessoas iam morrer, os governos sabiam que iam morrer, muita gente se não houvesse. Então, muitos cientistas que estavam estudando outros assuntos pararam de estudar o que estavam estudando e se focaram na Covid. Um caso disso é a minha amiga Rafaela Ribeiro, que estudava a dengue. A dengue? Não, desculpa, ela estudava o Zika vírus. Ela estudava o Zika vírus na Itália, na época do boom da Itália, e ela parou de estudar o Zika para estudar a Covid. Igual ela, milhares de cientistas fizeram. E é esse negócio que eu expliquei sobre você fazer a ciência aberta. Quando a gente tem a ciência, ela é assim. Então, a minha amiga Rafaela, ela fazia um experimento no laboratório dela e chegava numa conclusão, a primeira coisa que ela fazia era publicar o resultado. Olha, eu fiz esse procedimento e cheguei nesse resultado. Aí o outro cientista da Mongólia, por exemplo, ele pegava esse estudo da Rafaela e continuava. E isso foi acontecendo, até que se chegou num consenso científico e as pessoas conseguiram produzir vacina. A gente vê que a ciência funcionou justamente porque a gente tem mais que uma vacina. Por quê? Porque o resultado foi aberto, as pessoas sabem como chegar naquilo. Então ele não está na mão de um laboratório só. Não foi um laboratório que descobriu a cura da Covid. Aqui foram cientistas que pegaram e disseram, a cura da Covid está aqui. Pode fazer. Então os laboratórios foram lá, replicaram o experimento, chegaram na mesma conclusão e produziram a vacina. Ah, mas a AIDS não tem? Porque não teve esse movimento coletivo para se salvar a AIDS. É uma questão, inclusive, para se pensar sobre o investimento na ciência. Se a gente, com o investimento numa força mundial, para se achar uma cura, a gente conseguiu isso num período de 1 ano, imagina o que se faria com recurso e tempo para achar a cura da AIDS, para achar a cura do câncer, para achar a cura do Alzheimer. A ciência anda lento, a ciência não anda lenta, a ciência anda no mesmo tempo em que tem investimento para ela. Se você corta o investimento, se você diz que a ciência não é necessária, as coisas demoram para acontecer. O que aconteceu foi rápido, foi porque teve um movimento coletivo de cobrança, de investimento financeiro, de investimento intelectual, gente que parou tudo que estava fazendo, eu fui uma delas, durante a pandemia, muito diferente de todo mundo, eu trabalhei 24 horas por dia para fazer esse trabalho de informação, de pegar a informação da Rafaela em italiano, lá na Itália, e traduzir para o português e colocar à disposição do cientista aqui no Brasil. Assim como tinha gente que fazia isso nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, na África do Sul, e houve esse trabalho de união. Quando a gente diz que não tem tratamento precoce para a Covid, foi porque esse trabalho já foi feito várias e várias vezes. Já se testou todos esses medicamentos várias e várias vezes e a gente queria muito dizer para vocês que funciona. A gente queria muito dizer que basta você tomar um vermífugo que você não vai ter o problema com a Covid. Mas, infelizmente, isso não garante que você não pegue o vírus. O que garante que você não morra da Covid é a vacina. A vacina também não garante que você não pegue o vírus, que você pode pegar, mas de uma forma mais branda. Você não vai chegar aí para o hospital, você não vai chegar a morrer do vírus, se você tomar a vacina. Agora, se você tomar, é a velha história que eu falei em relação à pseudociência. Se você acorda de manhã e acha que a água com limão vai evitar a sua morte com Covid, recebeu essa notícia, não acredita logo de cara, vai verificar. Sabe quantos lugares já explicaram por A mais B que o tratamento precoce não funciona? Quantos lugares já falaram? Então verifica, olha e toma a sua decisão. Toma isso para a sua vida. Legal. E para quem quiser conhecer a plataforma, quem quiser seguir nas redes sociais, te seguir, como é que as pessoas podem fazer para acompanhar todo o trabalho que está sendo desenvolvido e o seu trabalho também? O blog de ciência da Unicamp está em todas as plataformas das redes sociais, @blogsunicamp. A gente divulga uma matéria por dia, pelo menos, sobre o que é ciência, sobre assuntos científicos. O especial Covid, né? blogsunicamp.br/especial Covid. E eu falo sobre comunicação num blog específico chamado Mindflow, que a gente fala sobre como fazer comunicação, como lidar com mídias sociais, o que é engajamento, como trabalhar com
com essas coisas na ciência, eu falo no meu. E, gente, tendo dúvidas, pseudociência, recebeu uma coisa, quero saber se a cloroquina funciona, manda uma mensagem para nós, a gente responde. A gente coloca um cientista para falar com vocês. Esse é o nosso trabalho. Muito legal. Eriquinha, eu preciso te agradecer demais, meu amor. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por esse bate-papo, por todas as informações. Estou morrendo de saudade de você. Não vejo a hora de passar essa pandemia para a gente se encontrar. Obrigada demais, viu? Já acaba. Vamos todo mundo vacinar, que acaba mais rápido. Verdade, meu amor. Obrigada, saudade então, pela imensa, tua participação. Prazer em conhecê-lo, Rodrigo. Bom, gente, para vocês que nos acompanharam no nosso episódio de hoje, eu acho que a informação que ficou mais interessante de todas essas informações, mas que a gente deveria trazer para o coração, em relação à Covid-19, a esse momento que a gente está enfrentando, é a fala da Érica em relação ao que significa a vacinação no que se refere a um pacto social. Quando você escolhe não se vacinar, essa decisão não impacta apenas a sua vida, ela vai impactar a vida de todas as pessoas ao seu redor, vai impactar a vida de pessoas com as quais você convive e muitas vezes a vida de pessoas com as quais você não convive, mas que de alguma forma podem chegar a terem resultados difíceis e ruins por essa decisão, como alguém que você encontrou num ônibus, alguém que se sentou do seu lado. Então, realmente é um pacto social. Quando a gente decide que vai se vacinar, a gente não está protegendo só a nossa vida, mas está protegendo a vida de outras pessoas. E quando a gente toma para nós a decisão de não se vacinar, é importante também deixar bem pontuado que essa decisão pode se impactar sobre a vida de outras pessoas e colocar em risco. A gente não está falando de um risco bobo, a gente está falando de risco de vida, risco de realmente levar de alguém ir a óbito, de alguém morrer em função de uma decisão assim. Então é muito importante, antes de se tomar uma decisão sobre algo que se reflete de uma maneira tão grave, tão séria, não só nas nossas vidas, mas nas vidas de todas as pessoas, a gente buscar informações e buscar informações que realmente sejam confiáveis. Então eu quero deixar um beijo muito grande a todos vocês que nos acompanharam hoje, dizer que é sempre uma alegria contar com a audiência de vocês, que a gente se encontra na próxima semana. Um beijo grande e até lá! O programa Mosaicos Culturais fica por aqui, mas o nosso bate-papo sem filtros sobre cultura e as relações na modernidade volta na próxima semana com Jesuane Salvador. Mosaicos Culturais. MAC Rádio.